meninas! Então, hoje eu resolvi gravar pra vocês o relato de parto, porque quando eu ainda estava gestante eu assisti vários relatos e foi muito importante pra mim. Então, gente, antes de eu começar o meu dramático relato de parto, eu quero deixar dois recadinhos. O primeiro, não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com vocês. Cada corpo funciona de uma forma, cada hospital trabalha de um jeito, tá bom? O segundo, eu fiz todo o meu pré-natal do particular. Só o parto que não cobria, então eu tive que ganhar no SUS. Beleza, gente? Então, pra começar, eu quero contar pra vocês que eu já comecei a sofrer de ansiedade no dia 5 de novembro, porque eu descobri que eu tava com 2 centímetros de dilatação. Então eu ficava tomando banho, fazendo exercício e achando que evoluir, né? Então eu fiquei indo em maternidade pra ver se tinha evoluído. Então eu já comecei a sofrer aí, com minha ansiedade, tá? Que a minha mãe tava muito ansiosa, o Felipe tava muito ansioso e isso passava tudo pra mim. Então tudo começou aí. Mas eu ganhei a Helena no dia 20 de novembro, tá bom? Comi uma pizza no dia 19 à noite e até brinquei que seria a última pizza que ela ia estar comendo na minha barriga. E quando foi meia-noite eu comecei a sentir as primeiras dores. E, gente, eu me preparei muito em casa. Eu tomei muito banho, fiz muita massagem. Era só eu e o Felipe, né? Agachei muito pra chegar na maternidade, né? Com o número de dilatação ok. E assim, eu tava com 2, eu precisava chegar em 10. E aí, gente, foi assim, a madrugada toda. Eu falei com o Felipe que eu só iria pra maternidade quando eu tivesse certeza que eu tava ganhando a Helena. E por volta das 5 horas da manhã a gente saiu daqui. Eu fui primeiro no Hospital das Clínicas. Eu falei com o Felipe que eu não queria chegar lá virando plantão, mas infelizmente uma moça começou a perder o bebê e eles tiveram que dar toda a atenção pra ela. E aí eu fiquei lá e virou plantão, e vocês já viram como funciona o plantão no hospital, né? Os médicos, eles demoram um pouco de tempo pra poder, né, pegar os pacientes e nesse pouco tempo eu sofri. Tá? Eu fui ver como eu realmente estava, era 10 horas da manhã, eu tava com 4 de dilatação. Mandaram eu embora, fazer exercício, aquela coisa toda, e voltar depois pra olhar como que tava. Só que, gente, eu já tava sentindo muita dor e eu não queria ir mais vir pra casa. Então eu falei com o Felipe que me levasse pro hospital de Lomberes, que é mais ou menos uns 4 quarteirões da minha casa. E foi isso que ele fez. Por incrível que pareça, gente, eu cheguei lá, eu já fui atendida. Isso nunca acontece comigo lá no Hospital de Lomberes. E aí o médico, né, a primeira vez que o médico fez o toque em mim, homem, e ele constatou 4 centímetros de dilatação e pediu a internação. E aí a minha mãe começou a comemorar, né, porque a gente já tava muito ansioso, né, pra chegada dela. E a minha mãe foi fazer a internação. E aí, prepararam a cama pra mim, eu já fui trocar pôr a camisola, aquela coisa toda. Quem assumiu foi uma outra equipe, não foi a mesma da triagem, né? E aí, um anjo de Deus chamado Denise, que foi a enfermeira obstétrica, eu tenho muito que agradecer a ela, porque ela foi muito paciente comigo. Tirando ela, o resto foi horrível, gente. Sabe? Eu sofri muitas horas, ligaram o soro em mim, o soro não te permite fazer agachamento, ficar se movimentando muito, né? Isso me atrapalhou um pouco. E, gente, eu não engordei nada, tá? Pra quem me conhece, sou muito magra, só tinha barriga. Então foi mais um motivo de preocupação, né? Porque minha mãe tinha o mesmo corpo que eu e não teve 3 passagens, tá? Ela teve 3 partos. Os 3 partos dela não teve passagem, ela teve que ir pra uma cesariana. Ou seja, ela sofreu todas as dores normal pra depois ir pra uma cesariana. E eu não queria que isso acontecesse comigo. E eu passei o dia inteiro, gente, o dia inteiro com dor, muita dor. Minha bolsa não tinha rompido ainda. Quando começou a dar umas 6h30, uma moça que tava do meu lado começou a ganhar neném. A equipe foi toda pra ela, mais uma vez. E aí, gente, e começou a troca de plantão. Só que como eu já tinha sofrido muito, gente, eu tinha sentido muita dor, eu pedi, pelo amor de Deus, que me olhassem. E a médica, né, veio e me olhou e ela resolveu romper a bolsa pra acelerar mais um pouquinho o processo, tá? E me prometeram anestesista o dia inteiro, quando eu chegasse a 8, né? E quando ela rompeu a bolsa, eu tava com 7. E aí,
veio a ânsia de vômito, né? Eu me sujei muito. Gente, o tempo todo eu pedia pra tomar banho e trocar os lençóis, porque eu não aguentava ficar suja. Pra quem não sabe, quando você tá em trabalho de parto, você se suja muito. E isso aconteceu o dia inteiro. E aí eu fui tomar outro banho, já tinha tomado alguns banhos, né, ao longo do dia. Me preparar, porque ali, um tempinho, né, eu já ia pro bloco. E a nova equipe assumiu. Uma residente veio fazer o toque em mim e falou que não tava na hora. Porém, graças a Deus, a chefe, né, da equipe olhou pra minha cara, viu que eu tava muitas horas ali no hospital, resolveu fazer o toque e imediatamente me mandou pro bloco. Só que, gente, aí já comecei a sofrer muito, porque quando eu cheguei no bloco, o bloco não tava preparado, as enfermeiras brigavam muito porque eu tava lá, né, mas eu não tinha culpa, me mandaram pra aquele lugar. E aí, gente, eu tava, né, só com aquela roupa é aberta atrás, todo mundo sabe. E eu sentei no chão, eu corri muito risco, gente, de pegar uma infecção, tá? Elas brigando lá, eu subi na maca e fiz as primeiras forças sozinha. Pra quem não sabe, eu não fiz lavagem, eu acho que nem pode mais fazer lavagem, então vocês já imaginam o que aconteceu, né? Eu, infelizmente, fiz cocô, isso é normal, tá, gente? Eu tô falando pra vocês porque vocês precisam saber que isso acontece. E fiquei com muita vergonha, apesar de ser normal. Mas foi assim, gente. Fiz as primeiras coisas sozinha. Aí a equipe viu que eu tava, né? O bebê já tava apontando e veio todo mundo. Essa residente que fez o meu parto, ela falou assim, olha, não tem passagem, Cíntia. Ou ela vai te rasgar, ou a gente vai ter que dar um pique pra poder o bebê passar. E aí eu não tava aguentando mais nada, falei que podia fazer. Ela falou que ia dar uma anestesia local. Gente, eu senti tudo, eu senti cortando tudo, eu senti a Helena saindo. A Helena nasceu preta, colocaram ela aqui em mim, ela não chorou. Tem uma nota de Abigar, né, que é até 10, que dá a nota pro bebê quando ele nasce, ela não ganhou 10. Ela ficou muito preta, a cor, né, dela muito, muito escura. Eu fiquei muito, muito cansada e comecei a ter um princípio de desmaio. Aí a minha mãe entrou, né, pra assistir o parto, ela ficou extremamente assustada, porque ela me viu naquela condição que eu tava. Não tamparam nada, tá bom, gente? E aí, por não tampar, minha mãe viu tudo e ficou ainda mais horrorizada. Quando a Helena nasceu, não acabou minhas dores, porque eu sempre vejo relatos que falam que assim que o bebê nasce, acaba suas dores, eu não acabou as minhas, tá, gente? E aí tive outro parto, porque minha placenta era muito grande. Tirou a placenta, ela começou a dar os pontos, eu senti os pontos entrando e saindo. Nesse momento já levaram a Helena pra limpar ela, né? E foi assim, gente. Foi muito difícil, foi muito dramático. Pouco tempo depois o Felipe já conheceu ela e já colocaram ela pra mamar em mim. Mas eu achei que não tinha necessidade de eu ter sofrido tantas horas e passado por tantas coisas ruins e tantos comentários feios que eu escutei lá na sala no bloco mesmo. Tá, gente? Então eu tô deixando aqui pra vocês a mensagem, se preparem mais, leiam mais sobre o parto, fiquem atenta às coisas que estão fazendo com vocês, estão conversando sobre vocês, tá bom? Porque tudo me serviu como experiência. Hoje eu não teria mais um filho na rede pública de saúde, eu teria me preparado mais financeiramente para ter pago um parto, mesmo que fosse normal, ser mais assistido, ter mais pessoas envolvidas, porque eu me senti muito sozinha no hospital. E foi isso, pessoal. Eu quero muito que vocês comentem, curtam, compartilhem, me ajudem, gente, porque eu preciso dessa motivação para continuar gravando, tá bom? No mais, foi isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando com vocês em outros vídeos, tá bom? A Helena nasceu com 3,775 kg, de 50 centímetros, quer dizer, muito grande. E no mais é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!